Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia bendizei aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado daqueles que nele depositam a confiança. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. A palavra diz que aquele que não confessa os seus muitos crimes não alcança o perdão, assim como o falso depoente não ficará impune. A única forma de se produzir um bom testemunho é através da condução do Espírito. Sejais conduzidos pelo Espírito, que é reto e inabalável, aquele que nos mantém em retidão, e o Senhor agrada daqueles que estão sempre acatando os seus conselhos, planos de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, aqueles que abraçam a árvore da vida, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. É como ramos da árvore plantada junto ao ribeiro. Pode vir as tempestades e as suas folhas estão sempre firmes, assim como pode vir as secas, e continua recebendo a ceifa, as suas virtudes. A palavra diz: adicionai à virtude a vossa fé, permaneceis na mansidão, aquele que nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, espírito sempre de ousadia, jamais de covardia, de intrepidez, poder, equilíbrio, aqueles que estão sempre adicionando essas virtudes à nossa fé. Obras de justiça, juntamente com a fé, caminham lado a lado, porque ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra as suas obras. Sem fé que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Ambas caminham lado a lado, e aqueles que a palavra diz que no tribunal serão justificados pela obra daquele que tudo opera e executa em nós, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Mas antes dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. A salvação é pela fé, mas lembrai-vos sempre que para não ser podado por conta da incredulidade é necessário estar sempre aperfeiçoando a fé pelas boas obras. Muitos retrocederam, foram podados por conta da incredulidade, porque não confessa aquele que tudo opera e executa, aquele que é a justiça. Não se alcança a justiça de Deus através daquele que é a própria justiça. Amam um prêmio da injustiça e dia após dia perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas bem-aventurados sois aqueles que permanecem e amam aquele que é justo, aquele que nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu espírito. Purifique-se mais ainda enquanto há tempo, santifique-se mais ainda enquanto há tempo, assim como a palavra diz que aqueles que o rejeitam iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Assim como a geração má e perversa dos últimos tempos, porque na verdade o Senhor os purificou e santificou, e aqueles espíritos ficaram a vaguear, e a palavra diz que quando volta, volta com outros 7, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, semelhante o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama, porque retrocederam. O Senhor
lhes coloca o véu, crê nas suas mentiras, e ainda que as suas primeiras obras eram de amor, e se agora está na infidelidade, ele continua sendo fiel para julgá-los segundo a sua justiça, equidade, na imparcialidade e exercer o direito. E até aqui nos ajudou o Senhor. Bem-aventurado aqueles que permanecem com ele reina e governa. Mas aqueles que o negam, dia após dia perecem, porque não tem aquele que podia os justificar. São aqueles que declaram a sua própria benignidade e justificam a si mesmo. Nós não nos justificamos. Há quem nos justifique, aquele que tudo opera e executa, e ainda que achais que é palavra meramente humana, que o Senhor julgue entre mim e vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.